E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Aqui é o Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos de Santos de novo, pessoal? Olha, hoje, essa semana, na verdade, né, pessoal, tá muito movimentada, desde segunda-feira no time do Santos, e hoje teve a notícia aí da venda do Ângelo Gabriel, né? O Ângelo que iniciou a carreira, estreando como profissional aos 15 anos, com um jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, o Santos perdeu, e era a estreia dele, com 15 anos de idade. A partir desse momento, por que eu estou fazendo retrospecto? Porque o Ângelo é uma das peças que acontece no time do Santos, muitas vezes por necessidade financeira. O Santos tem muitas vezes como propósito trazer algum garoto, supostamente, que de repente poderá utilizar ele no time profissional. Tipo aquela frase que hoje você tem que analisar muito, que a base salva. A base realmente muitas vezes fez isso com o time do Santos, mas também prejudicou o andamento de muitos jogadores que estrearam precocemente nos times profissionais. Mas eu estou falando do Santos Futebol Clube. O Ângelo foi um desses casos, que é um garoto que ainda não desenvolveu muito bem, principalmente ali no sistema de base do time do Santos. Com a idade, até o final do ano passado, ele está jogando aí a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Mas se destacou entre aqueles que estavam jogando precocemente e foi promovido à base. Jogou na seleção brasileira, que ainda até joga, teve a oportunidade, inclusive, de ser relacionado por várias seleções brasileiras da categoria dele, sub-20. Nesse último mundial, numa má fase, é bem verdade que ele não foi, só foi o Marcos Leonardo, mas nós imaginávamos que o negócio seria um pouco diferente. Existe a perspectiva também de ser vendido, evidentemente, aí o Marcos Leonardo, futebol italiano. Mas veio na frente aí o Ângelo, né, que foi vendido aí praticamente lacrado, fechado com o futebol inglês. Eu estou falando do Chelsea da Inglaterra. Mas Vargas, por que você está falando tudo isso? O que tem a ver? Fala logo quais são os valores e tudo mais. Eu acho que você já deve estar sabendo que o Ângelo ele foi vendido por um valor sim muito interessante, mas eu acho que isso daqui todo mundo está falando, né, pessoal? Né? A proposta, na verdade eu estou aqui com o GE aberto para a gente falar a respeito desta contratação do futebol inglês, né, a respeito do Ângelo. O Santos tem proposta de 79,4 milhões do Chelsea pelo Ângelo, né? Você sabe que a prioridade de compra é do Barcelona, né? Me parece que o Barcelona não vai exercer o poder de compra e por isso o santista pode se considerar um negócio fechado e o Ângelo está de malas prontas para ir para o futebol inglês, né? Agora, será que ele já vai chegar e jogar? No futebol inglês não funciona assim, pessoal. Primeiro ele vai passar com uma bateria de testes. Eu estou falando, testá-lo nos treinamentos. De repente vai até potencializar aquilo que não aconteceu na equipe do Santos, né? Se assim não foi aproveitado no time profissional do Chelsea, com certeza ele vai ser emprestado por uma outra equipe, de repente com um poder financeiro um pouco menor, de outras divisões no próprio futebol da Inglaterra, de repente num outro mercado. Mas ele vai pegar a experiência o suficiente para depois, quem sabe, voltar para o time do Chelsea, né? Ou, de repente, eles gostarem do futebol do Ângelo e entender que ele é um jogador específico para essa próxima janela que aconteceu, né? E ele realmente já começar a jogar aí o campeonato mais importante do mundo, que são as ligas, né? Que acontece na Inglaterra, Copa da Inglaterra, campeonato inglês, né? Os campeonatos que acontecem no decorrer do ano, que é o... Como é que chama? Oh, meu Deus! O Liga dos Campeões da Europa, todos esses campeonatos que os jogadores, muitos deles só vê pela televisão. Agora, o Santos, eu estava dando uma olhada aqui numa matéria de 2020, pessoal, da TNT. Rapaz, olha, eu vou falar um negócio para você. O Santos, se o Santos soubesse realmente administrar o dinheiro, e é por isso que o torcedor santista vai ficar no pé e vai querer entender como isso vai funcionar
aonde vai ser o destino, de repente, desse jogador, desse valor que foi comprado aí pelo jogador Ângelo? O que o Santos vai fazer com esse dinheiro dentro dessa janela, né? Que o Santos está precisando muito. Em contramão a isso, você tem praticamente aí 2 jogadores, os 2 laterais, o Lucas Pires e o próprio Natan, realmente não participando mais do processo do time do Santos. E aí tem aí a saída, aí a venda do jogador indo para o futebol inglês e o dinheiro que entra na conta do Santos, que é importante a gente falar a respeito disso. Mas você indo um pouquinho atrás, né, numa matéria que eu estava vendo aqui, antiga da TNT Sports, matéria de 2020, pessoal, né? A matéria ela foi feita no dia 17 de fevereiro de 2020, foi feita uma matéria por Rafael Pérez e Carlos Eduardo Alves, né, a respeito da quantidade de dinheiro que entrou no time do Santos, dos jogadores que foram vendidos da base do time do Santos da década, né? E o Santos, por incrível que pareça, liderou até aquele presente momento. Não sei como que está agora, muito provavelmente já não é mais considerado o primeiro da lista, mas o Santos liderou por muito tempo a quantidade de valores que o Santos vendia, principalmente das categorias de base ou jogadores interessantes para o mercado europeu. Então o montante de dinheiro é muito grande. Eu vou ler aqui um pedacinho para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Nesse cenário, o Santos apareceu como a equipe mais que movimentou dinheiro com a venda de jogadores formados na base desde 2010, impulsionados por Neymar em 2013, Rodrigo em 2019. As transferências do Santos movimentaram um total de 223 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais. Todos os dados foram coletados da Transfer Market e os valores são de acordo com a cotação atual da moeda. Olha, pessoal, é muito dinheiro, né? Aí, no total, o Peixe negociou 15 jogadores da base nesse período, no caso foi nesta década. As transações mais caras do time da Vila Belmiro foram as de Neymar, de 88 milhões de euros, Rodrigo, 45 milhões de euros, e o Gabigol, 29,5 milhões de euros. Depois do Santos, o Flamengo, né, que está com 142 milhões de euros, aí vem numa totalidade, vem o São Paulo com 121 milhões, e aí tem uma lista muito interessante, e o Santos sempre liderando. Agora, o Santos precisa saber aonde vai aplicar esse dinheiro, principalmente se tratando de contratações, né? É muito dinheiro realmente, né? O Ângelo, que estreou, como eu havia dito, aos 15 anos, estou dando uma olhada aqui, são 15 milhões de euros, né? O que o valor oferecido para o time do Santos, né? Esperou, a opção de compra é do Barcelona, evidentemente, mas aqueles que entendem de futebol, pelo que a gente está vendo, e os companheiros que colocaram essa matéria falando a respeito da venda do Ângelo, né, já está praticamente selado, e o Ângelo já está inclusive com data marcada para comparecer à Inglaterra, especificamente falando no Chelsea. Eu acho, pessoal, assim, que a gente tem que avaliar o seguinte: o Santos, o Ângelo jogou bem no time do Santos? Conseguiu ser bem desenvolvido? É claro que não. Eu achei que algumas, por exemplo, muito se falou, eu falei muito aqui no meu canal, inclusive, que o Ângelo, isso não é novidade para ninguém, tem muita dificuldade de arremate por gol, né? Ele é um jogador que joga em velocidade, por vezes segura muita bola, principalmente ali no sistema de ataque, mas muitas vezes eu vi ele realmente numa sinuca de bico, em como ele segurava, ao invés dele tocar, ele segurava cada vez mais, mas também muitos jogadores não se aproximavam para poder fazer um 2 ali com ele, para deixar de repente ele na cara do gol, né? Mas é uma deficiência que, muito provável, ainda ele é novo, pode ser corrigida ainda no futebol inglês. Por isso que eu falo para você, muito provavelmente, mesmo depois que ele é comprado, ele passará pelo crivo, né, do Chelsea, vai ver como que tá as situações. Então eu acredito que o esquema tático lá vai ser diferente, ele vai ter que realmente marcar, ele vai ter que realmente potencializar
o seu futebol dentro das quatro linhas. E não há lugar melhor para poder fazer isso. Só que aqui no Santos não deu tempo, porque a falta de dinheiro, mesmo falando todos esses valores da década para você, o Santos não conseguiu fazer isso daí. O Santos precocemente traduziu isso como uma joia rara, realmente expôs o garoto muitas vezes que poderia estar jogando em outras categorias de base, até o final do ano passado, né? Subiu precocemente ao time profissional, e no Santos acontece muito isso e precisa tomar muito cuidado. Ah, mas Vargas, você não acredita? Claro que eu acredito nos garotos da base, só que existe os dois lados, né, pessoal? Existe o lado em que o Santos se dá muito bem, existe a má fase, que se o Santos não dá uma estrutura, realmente o garoto tem problemas, como teve aquela discussão com a torcida e tudo mais, depois ele veio pedir desculpa e tudo mais, mas é um garoto realmente que faz por merecer. Me parece que ele abria até um certo valor do dinheiro que ele ia receber, né? O importante é que o Santos realmente consiga realmente tocar, com o dinheiro que vai ganhar, o Santos realmente consegue se safar dessa situação, pelo menos parte dela, para poder ficar um pouco mais competitivo. Desejo a você, Ângelo, boa sorte mesmo, que você realmente faça um caminho muito glorioso e que você consiga representar o nome do Santos lá, principalmente ali no exterior, né? Muita gente, né, tentou contratar o Ângelo aqui no Brasil, por exemplo, o Flamengo, que nunca compra jogadores do time do Santos, né? Mas a torcida realmente foi muito contra, porque realmente dar jogador do time do Santos para um time rival aqui no Brasil, principalmente no mercado interno, não é legal. Então a melhor coisa realmente foi feita. O Ângelo realmente já está de saída para o time do Chelsea. Eu desejo para você, Ângelo, muito boa sorte e que você realmente faça muito sucesso lá no futebol maior do mundo, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.